Olá, boa noite. Estamos chegando. Tudo bem? Me ouvem bem? Olá. Que bom. Já vamos começar então. Esperar o pessoal vir chegando. Que bom. Hoje temos aqui o lançamento do livro Álbum do Samuel Delgado Pinheiro, pela Cotter, selo Sendas Edições. E já vamos bater um papo aqui com o Samuel. Vamos esperar mais um pouquinho, a gente já começa aqui. E antes de chamar o Samuel aqui para conversa, eu vou explicar um pouquinho o que é a Quinta com Poesia, né? Que é esse evento que nós fazemos todas as quintas. É um evento da editora Cotter, aqui de Curitiba. E fazíamos esse evento já desde antes da pandemia, né? Todas as quintas. Um espaço aqui chamado Mimesis. Parceiros, né? São parceiros nossos. E a ideia é tentar manter esses encontros de quinta-feira, né? Esses lançamentos da editora. Temos vários aí programados, né, para as próximas semanas. E a ideia é que a gente mantenha, né, essa troca de ideias com o autor. Que a gente mantenha uma espécie de sarau aqui, né? Tá? Enfim. Então, assim, para o pessoal que está chegando, eu estou vendo que o Samuel já entrou aí. Eu já vou chamar o Samuel para conversar aqui com a gente, para ele mesmo apresentar o livro, né? Então, estou aqui com o álbum, como já mostrei. Para quem não... Eu sei que o Instagram ele mostra a câmera invertida, né? Mas enfim, com essa capa bem bacana, né, da Paula Villanova. Então, assim, antes da gente começar a conversa aqui com o Samuel, quem não conhece ainda a Cotter Editorial, nós somos uma editora aqui de Curitiba, publicamos poesia, prosa, livros de política, jornalismo, tese, enfim. A gente tem um arcabouço assim, bem extenso, né, de publicações e bastante variado também. E temos também agora a novidade, né, do ano passado para esse ano, o Clube Cotter. Então, se vocês entrarem lá no site da editora, tem lá o Clube do Assinante, é um clube do livro. E você assina, você paga lá R$ 39,90 por mês e escolhe, né, se você quer receber livros de ficção, não ficção, ou meio que no escuro, assim, tá? Então tem o livro lá de ficção do mês, tem o livro de não ficção do mês, né? E na sua primeira assinatura você ganha um brinde, né? Você escolhe lá um exemplar de sua preferência, tá? Então, se puderem, visitem lá o site e comprem o livro do Samuel, que está sendo lançado hoje, né? Diante dessa situação toda, a gente não está fazendo o lançamento presencial, né? Mas faremos o do Samuel, já fizemos outros antes, e faremos os outros na sequência aí, tá? Online, né? Então eu vou chamar o Samuel aqui para falar com a gente. A gente vai fazer uma conversa, né? Vamos trocar umas ideias. Ele vai falar do livro. Vamos ler uns poemas. Eu separei aqui bastante coisa para ler, né? Fiz muita anotação aqui no livro dele. Então vamos chamá-lo. Vou esperar ele entrar. Olá, Samuel. Tudo bem? Me dê só um minutinho para a minha mãe. Tá. Eu quero ver a apresentação também. E aí
só está esperando um pouco. Ah, Ela tranquilo. bagunçou um pouquinho com o Instagram, mas tá aqui. Ela quer ver também, ela vê no celular dela. Tá tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Estou bem também, fiquei muito feliz, primeiramente, pela publicação do livro, né? Ah, que bom. né? A editora Cotter faz um trabalho maravilhoso, gostei demais. E o livro está bem editado, né? Ficou Recomendo, bonito, né? recomendo a todos que... eu vou chamar eles para vir para cá, acompanhem comigo, vamos lá. Aqui, ó. Ah, tá. Então, vamos lá, que em períodos de pandemia a gente está em casa, né? E aí, É. E Samuel, você mora na capital? eu moro na capital, isso mesmo. Eu moro na É. capital de São Paulo, moro na zona leste de São Paulo. Uhum. Você é paulistano? Oi, perdão? Sou paulistano. Você é paulistano, né? Isso, sou paulistano. Sou paulistano e, enfim, moro aqui já a vida toda. Né? Ah, tá. Mas então, Samuel, primeiramente, parabéns pelo livro. Né? Obrigado, obrigado. É a sua primeira publicação em livro, né? É seu primeiro livro solo, digamos assim, né? Mas você já tem participações, né? Antologia, online, Sim. artigo, enfim. Na verdade, eu participei de uma antologia organizada pela Adriana Lisboa, né? Eu acabei fazendo uma oficina literária com ela. E... Espera só um minutinho. Aqui. E eu fiz uma oficina literária com ela já há muitos anos. Inclusive, um desses poemas foram frutos um pouco dessa oficina, né? Na verdade, o álbum ele começou a ser gestado mais ou menos em 2013, né? 2013. E conforme os anos foram passando, eu fui escrevendo, né? E fui juntando os poemas. Inclusive os poemas que você leu no livro é uma seleção de 150 poemas. Vou mostrar a capa aqui. Aparece invertido, mas dá para o pessoal ter uma noção. Né? Tá aí com o livro também, né? Para você ver como eu rabisquei ele todo, anotei todo, né? Tá cheio de post-its aí. Algumas coisas eu vou comentar contigo, né, na sequência. Se você me permitir, eu ler um ou dois, né? Claro, por favor. Inclusive, eu até deixei anotadinho aqui, o meu preferido é o poema que chama Branco. Tá mais pro final do livro lá. Tá na página 56. Eu não sei se você marcou esse para você ler. Mas se você não for ler esse poema, né, eu podia ler ele. Eu vou ler o branco. Eu vou ler o branco, então. Então tá. Mas antes da gente partir para as leituras, Samuel, queria que você comentasse um pouquinho. Você falou que o livro começou a ser gestado em 2013, por aí. E você teve vários poemas que ficaram de fora ou nem tanto? Então, ficaram muitos poemas de fora, de fato. Mais ou menos foram em torno de 100 a 120 poemas. Então, fui selecionando esses poemas e depois eu fiz a compilação no livro. Na verdade, o livro em si ele tem uma sequência, né? Primeiros poemas, não é? Foram os mais recentes, né? E os poemas, por exemplo, o Branco que você se referiu, ele já é antigo, né? Ele não foi, ele foi escrito mais ou menos em torno de 2014, 2015, 2014, 2014, né? Tá. E você tem uma relação com a poesia japonesa, né? Perdão, deu uma travadinha. Deu uma travada, né? Deu uma travada. Voltou? Acho que... Tem gente aqui cumprimentando, olá a todos, tem vários amigos aí já online.
Fico feliz. Eu tô vendo, eu tô vendo que tem alunos seus aí. Tem. Eu sou professor de português e espanhol. Você trabalha no ensino médio, você trabalha no ensino superior? Então, eu dou aula para o Opa, ensino travou de volta. fundamental, né? Para o ensino Ah, fundamental 2. fundamental. Fundamental 2. Né? Dou aula para o Uhum. ensino fundamental 2. Mas enfim, Né? eu tinha te perguntado antes, aqui tá meio que travando um pouquinho aqui, mas a gente vai elevando. Não, Você tem uma relação com a poesia japonesa, né? eu sempre gostei de literatura japonesa, leio bastante literatura japonesa, cheguei a traduzir alguns haikais, inclusive, aprendi a língua, e demorou bastante tempo, é um curso longo, né? Não é um curso curto, e, enfim, só não fui para o Japão ainda, mas um dia eu pretendo ir, Entendi. né? Uhum. Eu pretendo conhecer, né? Você aprende a língua, Uhum. tem vontade de conhecer mais onde se fala, né? A Uhum. cultura, enfim. E Samuel, deu uma travada meio que geral. Deixa eu ver aqui. A minha imagem tá tranquila para você? Tá, Tá aparecendo bem? O, o não, áudio tá também? tranquilo. Tá tranquilo. Tá. É. Pode A continuar. tua imagem Ele às está vezes estava travando. travadinha. Uhum. A minha imagem está Deixa eu ver aqui. sossegada. Ei, Samuel, eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar Hum, você um segundo e te chamar de volta. Só para melhorar a conexão aqui. Tudo bem? tá. Tudo bem. Tudo bem. Eu, eu já te chamo de volta aí, só um pouquinho. Uhum. É que travou a imagem aqui, pessoal, só um pouquinho. Vamos chamar o Samuel de volta. Vamos ver se melhora a conexão aqui. Vamos lá. Chamei de volta aí, Samuel. Vamos ver se melhora a conexão São Paulo-Curitiba. Vamos esperando, Samuel. Aceita aí. Ó, pessoal que entrou aí na sala para o lançamento do livro Álbum do Samuel, está aqui, saindo aí pela Cotra Editorial. Aguardem só um pouquinho que tivemos um probleminha na conexão. Esperando o Samuel voltar aqui. Ah, vários alunos do Samuel aí pelo jeito, né? O valor do livro é R$ 34,90. Está lá no site da editora. Tá? Entre lá, www.cotter.com.br. O livro do Samuel está lá disponível. Ah, colegas de trabalho. Legal. Agora o Samuel não está aparecendo para mim. Ué. A versão e-book ainda não. Né?
que ver, de repente, se rola. O que pode acontecer, às vezes, o Samuel, de repente, se conversa com ele, se ele pode enviar o PDF, né? Mas o livro, o e-book ainda não tem. Tá? Estamos esperando aparecer de volta. Samuel, você está na sala aí? Que não está aparecendo para mim. Oi, Luiz. Luiz Erguilha, tudo bem? Luiz Erguilha, que é outro autor aí que está sendo publicado pela Cotter. Em breve temos livro novo do Serguilha aí em mãos. Agora deu. Abração, Luiz. Agora deu. Melhorou. Agora temos o autor da noite aí de volta. Né? Agora sim. Aquelas coisas que acontecem é ao vivo, né? Então, e a gente depende de tecnologia. Então, sim, estamos sujeitos, né? Normal. Exatamente. É, Samuel, mas eu estava te perguntando antes dessa breve interrupção que você tem uma relação com a poesia japonesa forte. Você demonstra muito bem isso, principalmente na primeira sessão do livro ali, né? Uhum. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso. O quão relevante é não só a poesia japonesa, mas a literatura japonesa como um todo. Sim. Se você mexe bastante com o haikai, com os tankas, enfim, você brinca com isso ou não? Sim, então, no livro tem alguns haikais ali. E, bom, eu vou... Primeiro que minha primeira relação com o japonês foi com a língua, né? Como você estava falando. Então, foi com a língua japonesa. E aí, em seguida, fui me aprofundando. Desde o ensino médio, eu já tinha curiosidade de estudar japonês. E desde o período de escola, né? E também eu tinha curiosidade sobre a literatura japonesa. Então, eu li tantos romances, né? De Michiru Tanizaki, Yasunari Kawabata, né? Tanto a poesia. Esses dias eu estava lendo até o Shuntaro Tanikawa, que é um poeta contemporâneo japonês. Inclusive eu traduzi alguns poemas dele. Só que especificamente minha conexão é forte com o haikai, até mesmo porque foi tema do meu mestrado. Eu já tinha interesse. Bacana. Eu já tinha um interesse antes pelo haikai. Trabalhei a Adriana Lisboa, do Romanciraku Shisha, em que ela coloca haikai no meio da prosa. Ela faz uma prosa com efeito de haikai. Então eu estudei que efeito específico que o haikai tem, né? Uhum. Porque o haikai não passa pela sua forma somente. Ele tem como é que eu posso dizer? Ele tem algo muito específico dele, um efeito muito específico, né? E esse efeito específico que eu estudei. Então, eu acho que assim, quando você tem um objeto de mestrado, ele acaba te contaminando também, né, de certa forma. Sim. Mas esse já vinha antes. Eu traduzi alguns haikais do Natsumi Soseki, porque o haikai tem aquela forma clássica do haikai, que você vê em Shiki, você vê em Issa, em Basho, né? Mas também tem os haikais que são modernos e contemporâneos, que são completamente diferentes dos haikais clássicos. Você pega o Natsumi, por exemplo, ele tem haikais assim que foge completamente, né, do padrão clássico de haikai. Então é muito interessante, né? Tem um vocabulário específico do haikai também, né? Então, assim, palavras que você não utiliza na língua corrente japonesa, mas que existem no haikai. O haikai ele tem uma linguagem própria, né? Nessa primeira sessão do livro que eu comentei contigo, né? Que tem essas citações, esse flerte, né, com elementos japoneses, tal, com ideograma e tal.
Você mexe muito como é comum no Haikai também, com estação, né? Com o elemento do tempo, enfim. E você traz isso para a poesia, para o seu texto poético ali, que tem uma forma mais livre, mais aberta, né? Isso pode-se dizer que é influência do Haikai ou não? Tem bastante influência do Haikai. Inclusive, eu gostaria até de ler um deles, que tem um Haikai. Ah, por favor. Ah, vai lá. Que é Suicei, que é o planeta Mercúrio, na página 10. Planícies e bacias, mensagens inabitadas no peso das asas, atribuídas ao vento solar. Ouve-se a gravidade, rochas evaporam no planeta líquido. Planícies secas, ondas magnéticas, maré ressoa. Muito bonito. Então, o que acontece? Esses 3 últimos versos é um Haikai. Uhum. Né? Porque a ideia, a princípio, dessa primeira parte, né? Primeiro que me chamou muita atenção são os nomes dos planetas em japonês. Não sei se você viu, mas cada planeta é um elemento da natureza. É como se, Sim, como se todos os planetas do sistema solar também fizessem parte da Terra. Ou se a Terra fizesse parte deles também. Né? Uhum. Então, eu refleti muito sobre isso. Falei, vou tentar escrever alguma coisa nesse sentido. Né? Como uma espécie de Kigo. O Kigo é a sensação da estação. Né? Então, o Kigo, eles são palavras muito próprias do japonês que se referem a fenômenos meteorológicos. Né? Então, são várias palavras que você... Agora, é engraçado que agora eu não vou conseguir lembrar de nenhuma. Agora, deixa eu lembrar de um. Goju Goen, que seria os 5 dias de chuva antes da entrada do verão. Então, no Japão, existem palavras, no caso do Haikai, né, não são palavras correntes, como eu falei, que falam de fenômenos meteorológicos que são muito demarcados. E que cada fenômeno meteorológico traz um sentimento diferente. Tanto é que um dos poemas, que chama Sensação da Estação, no primeiro momento eu tinha colocado o título dele como Kisetsu. Kisetsu é uma palavra que denota a sensação da estação. Mas a tradução para o português não dá conta, porque Kisetsu é o sentimento que o japonês tem quando a estação muda. Então, por exemplo, se está uma primavera, existe um sentimento com aquilo. Por exemplo, se está no inverno, as pessoas estão mais tristes. Né? Quando está no verão, as pessoas... Isso é mental deles mesmo. Né? Eles são muito ligados à natureza. Então, quando está no verão, existem outros sentimentos. Então, o que acontece? Eu brinquei um pouco com isso. Né? Uhum. Eu brinquei um pouco. Na segunda um pouquinho na primeira sessão também, tem um poema aqui que eu deixei marcado, que é o Língua Japonesa, que está na página 20, né? Que é um dos poemas que eu gosto muito aqui. Né? E vários outros, assim, me pareceram flashes, assim, tipo, como se fossem pequenos relatos, assim, do cotidiano, né? Ou seja, um pouco do que o Haikai também traz, né? Tem aqueles poemas do Leminski, da Alice Ruiz, enfim, né? Que são esses recortes de uma coisa específica do dia a dia. Né? Então aqui o Língua Japonesa, que você diz lá, né? Pétalas flutuam, fluir do rio que deságua na xícara de chá, laivo de nanquim, canto de cigarra, semblante do monge, farfalhar das árvores. Né? E curioso também que em vários dos poemas tem um uso com muita parcimônia do verbo, né? Exatamente. Ou estou errado? Isso é proposital? Isso não é? Como é que é isso? Isso é proposital. Isso é proposital.
Isso é eu brinco muito com os verbos aqui também, né? Ah, sim, percebi. Eu brinco muito com os verbos, coloco eles muitos, por exemplo, tem muitos poemas, inclusive a Paloma colocou, né, na orelha do livro, essa questão do Roland Barthes. O que me chama muita atenção do Roland Barthes, de certa forma, principalmente na preparação do romance, é o fato de ele querer escrever no presente. Então, por isso que ele vai, a primeira parte de preparação do romance, ele vai para o haikai. Porque ele procura essa presentificação das coisas. E a segunda parte ele vai para a fotografia, ele é mais romanesco. Mas ele sempre procura essa presentificação, essa fotografia do cotidiano, digamos assim. Mas esse poema em específico, ele tem um gesto, né? O que o próprio Barthes fala, né? Quando ele fala do haikai, ele fala da questão do gesto também. E o gesto, ele é muito importante no haikai. Porque, na verdade, o haikai, ele tem níveis de linguagem em que você vai tirando aquilo, tirando, porque é metonímico, né? Ele vai tirando, até não sobrar nada. Ou seja, é como se você tirasse camadas de realidade, e aí é como se descascasse uma cebola, e você termina de descascar, poxa, mas não tem nada. Isso é muito zen, né? Ou seja, esse encontro com nada. E também eu, principalmente nessa primeira parte do livro que você citou, e esse poema específico, eu também tive muito contato, aí é um contato mais recente, com os filósofos japoneses, mais contemporâneos, da escola de Kyoto, por exemplo, o Kenji Nishitani, o Shizuteru Ueda, por exemplo, que fazem essas mesclas de filosofia oriental com a filosofia ocidental. Eles produzem uma terceira coisa aí que ainda está sendo estudada. Então, eu também me aproveitei bastante disso, né, desse material. Né? Uhum. E tem, assim, bastante coisa. Por exemplo, tem uma seção, tem uma sequência de poemas aqui, que são os versículos, né, que começam ali na página 21, que é logo depois ali daquele poema que eu li, o Língua Japonesa, né? Sim. Que tem muito claro, assim, a gente pode perceber aqueles elementos lá do Pound, lá da Fanopeia, tal, né? Aquela construção de imagens, né? Mais ou menos como você acabou de falar, essa supressão de termos, elementos ali, de palavras, enfim, que por si só já acabam forçando o leitor a criar imagens, né? Essa relação, ou seja, a elipse é fundamental, às vezes, diz mais que o termo escrito, de fato, né? A elipse é um recurso que eu utilizo muito nesses poemas, né? Acho que o livro todo isso, né? Eu nunca entrego os pontos ao leitor. Eu deixo o leitor leia e pense, né? É bacana deixar o leitor à deriva, né? É ótimo exatamente, isso. Exatamente. Hein, Samuel? Já que a gente estava falando de haikai, eu não sei se você conhece o Álvaro Posselt, aqui de Curitiba. Não conheço. Poeta daqui. Não conheço. Ele acabou de entrar na sala aqui. Ele é um dos haikaístas aí, super legais, assim, super relevante. Vale a pena o contato depois. Porque, infelizmente, é aquela coisa, né? O problema... Uma vez eu participei de um congresso na Amazônia, né, em Manaus, aliás, e eu encontrei muitos haikaístas de lá também, coisas preciosas, Aníbal Bessa, enfim, que não chegam aqui em São Paulo, né? Eu fico assim abismado. Eu também não conhecia, mas vou passar a conhecer, porque, né, às vezes por questão de distribuição muita coisa não chega aqui também, né? Voltando a esse poema, vamos ler. Só antes da gente partir para a leitura, eu queria te perguntar o seguinte. Eu comentei dessa questão da fanopeia lá do Pound e tal, né? Desse poder visual da imagem e tal. Né? Tem aqui também essas questões que
que te influenciaram lá do haikai, esses elementos, né, da natureza e tal, mas eu notei também alguns elementos sinestésicos, né? Sim. Ou seja, talvez influência dos simbolistas, quem sabe? Não sei se... Sim, né? claro, claro. Eu li muito Cruz e Souza, li muito Baudelaire também. Souza Andrade. Baudelaire, para mim, é um dos grandes poetas da modernidade, né? Isso aí, Embriagai-vos. Uhum. As Flores do Mal, principalmente as Flores do Mal. Sim, sim. Eu adoro. Uhum. Mas eu também, eu coloco bastante sinestesia também nos poemas e ao mesmo tempo aquela coisa, né? Sinta, veja, ouça, porque tem muita música nesses poemas também. E você citou o Pound, né? Bom, o Pound também é um dos meus autores de cabeceira. Eu acho que eu também estudo um pouco de literatura norte-americana, especialmente a poesia, e é interessante, né? Como que a partir dos anos 60, 50, nos Estados Unidos, não é? Como que o Pound, depois da morte dele, inclusive depois da publicação dos Cantos Inteiros, como que ele acaba se tornando um paradigma dentro da poesia norte-americana? Quer dizer, ou seja, desde que Pound surgiu, começou a escrever, ele é um paradigma até hoje. Até que o Language Poets, né, quebram a cabeça com ele até hoje. Né? Então, eles quebram muito a cabeça também por causa daquele flerte dele com os futuristas, né? Com Marinetti. Exatamente. Aquela coisa toda, né? Exatamente. O flerte com o fascismo, né? Sim, enfim. Né? Isso fica para as brigas acadêmicas, né? Mas é um papo longo, é um papo complexo. Mas sim. Mas Pound, ele é um dos meus poetas assim, de cabeceira também. Né? Eu confesso que eu conheço mais a obra teórica do Pound, o ABC da literatura e tal, essas questões mesmo, né, que eu comentei contigo da Fanopeia, e você comentou também que o teu texto poético, ele tem uma tessitura musical, né? Uhum. Ou seja, você valoriza a melopeia também, só para usar um outro termo poundiano aí, né? Sim. A música, eu acho que assim, a música ela uma das questões que se colocava, o Schopenhauer colocou isso, é que a música seria superior às outras artes, isso do ponto de vista schopenhaueriano, né? E esses dias, você está falando isso, esses dias eu encontrei uma tese da USP, agora eu não me lembro o nome da pessoa que colocou. E por que não fazer música, da poesia um tipo de música? O Jacques Roubaud, o Octávio Paz falam muito disso, né? Eles falam que não é que a poesia, não é que a poesia ela pode fazer a mesma coisa que a música faz. Eu não posso, por exemplo, escrever um poema com pautas musicais, mas eles falam que a poesia tem sua música específica. Sim. Né? Uma cadência, né? Uhum. A música tem... a poesia tem sua música específica. Tanto é que o Jacques Roubaud, ele defende... Hoje, né, ele defende muito a ideia do speaking word, né? Que eles falam. Que é aquela poesia recitada de memória, falada, né? Quase que um rap, né? Então ele fala muito disso. Ele fala da questão da performance também, né? Bom, isso daí já é uma outra seara, mas de fato o Jacques Roubaud, o Octávio Paz também fazem parte, digamos assim, da composição desse livro também, né, de certa forma. Junto a eles. Temos um comentário do Serguilha, ele comentou ali, que não escreve poemas com palavras, né? O Samuel escreve escreve com as musicalidades que atravessam as palavras. Uhum. Entra mais ou menos nisso que a gente estava falando aí, né? Sim. Sem dúvida. Só por curiosidade, Samuel, você é músico ou não? Não, eu não toco nada. Não toco nada. Mas eu procuro ouvir bem. Então, Você tem ouvido musical? Eu, por exemplo, inclusive
Bom, vou te contar uma pequena história, né? Durante a minha pós-graduação em literatura lá na PUC, eu queria fazer um trabalho, e não me deixaram, tá? De lato sensu, que era sobre a questão do jazz no Caio Fernando Abreu, num dos contos do Caio Fernando Abreu, junto com Murakami Haruki. Então, a proposta... Inclusive, você tem um poema aqui que chama Jazz, né? Isso, exatamente. E aí eu tenho um conto do Murakami Haruki que ele fala da Garota de Ipanema. Esse conto nunca foi publicado aqui no Brasil. Agora vou tentar publicar o artigo sobre esse conto ainda esse ano. Bom, fiz algumas traduções desse conto tal, e esse trabalho não saiu, acabou saindo outro. Mas a música, ela sempre me inspirou, no sentido de que, bom, o meu gênero favorito é jazz, eu adoro música erudita também. Mas o jazz mexe muito comigo. Mexe. Sem dúvida. Tanto é que, se eu fosse escolher um instrumento, eu escolheria tocar um saxofone. Né, que eu acho que... eu seria o trompete. Né? O trompete. Sim. Porque tanto é que o Miles Davis, uma das coisas que me chama a atenção, tem uma foto dele que ele está pedindo silêncio. Ele está né, em silêncio. Então, essa relação entre música e silêncio, né, o som e o silêncio é um negócio que me fascina muito. Muitos músicos de jazz colocam pausas em suas músicas, né? Ou se não, ou o inverso, né? Ou seja, a improvisação total, né? O domínio do músico em produzir improvisação. Eu acho que isso é o suprassumo da música, assim, né? Eu acho que o maior exemplo disso, só para seguir nessa sua ideia, é o Kind of Blue, né? O disco do Miles, né? 59. Que também com aquele time que juntou ali, que Coltrane, Bill Evans, não tinha como não sair algo genial ali. Né? Sim. Não, tem uma música do Miles Davis que eu comecei a ouvir e falei, pera lá, mas isso daí é um diálogo entre o trompete e o saxofone. Os dois estão conversando. Né? Então, na primeira, a música que abre, o Kind of Blue, que é So What, né? Começa com o trompete do Miles e dá aqueles segundos, né, de pausa. Sim. E entra o Coltrane com o sax, né, com o barítono. Sim. E assim, aquelas sacadas de gênio, né? Não, eu acho fantástico, E aí, bom, é uma das minhas aspirações, né? É a música também, né? Então eu não toco nada, mas eu consigo ouvir bem, né? De certa sensibilidade forma. Musical, né? Eu consigo. Porque eu vejo primeiro eu ouço uma música inteira e depois eu ouço. Bom, agora só vou tentar ouvir o sax. Então só ouço, depois eu tento ouvir a bateria. Então só ouço a bateria. E aí depois que você ouve, né, cada parte, você consegue perceber o diálogo entre os instrumentos, né? Porque ali ocorre um diálogo de fato, né? Então sim. Eu acho fantástico, que bom encontrar outro amante do jazz, que bom. Sim. Mas vamos ao versículos? Sim, vamos aos versículos aqui, né? Bom, versículos. Rodeado de charnecas, rios turvos ilustram nossas sombras e explosões em pigmentos lúbricos, na desfaçatez do eco que perdura, lamenta no sopro estilhaços de nosso destino. Recobrar quebra-cabeças imóveis na tablatura, derretimentos da corpórea sofreguidão, nuvens que se desmancham num caminhar em que não se sente a terra, vertigem de sonambulismo. Move a mão, mas não move os pés, na ressaca constante das palavras engavetadas, dos gritos, miragens de corpo e paisagem. Calar o silêncio é não ouvir. Por isso, a memória de estadia é branca e vermelha. De sorrisos e lágrimas, silêncio é corpo em espessura, nulidade de triângulos, jasmins. Rompe-se a corda, mas não o nó, espiralar de nossa existência entre sentidos e marés,
que transbordam nas ruas e montanhas. Apenas uma árvore cuja cicatriz encontra-se no abdômen das olheiras dos anos. Confluem páginas, palavras que não lhe cabem. Há tantos Big Bangs de tinta escorrida. Quando André Masson disse experiência interior, quis dizer ideograma. Vou ler esse ideograma. Caradá, é corpo. Corpo, psique, realidade, árvore. Na insônia circunflexa da espraiada lunar, resoluto cataclisma de luzes, gotas meteóricas de gravidade, terreno rochoso, sopro verbal, suspensão, suicídio quântico, fragmentos que respingam nos rios. Na margem, entre massa e distância, não há aceleração. Tudo reposa no som que não se ouve. Luzes turvas, retangulares, pausam na parede, ruídos particulares. Decaimento desdobra-se na janela. Noite esvaece na bruma de nossa liturgia. As marés estão cessando, mãos se despedem, marcas que se apagam, por não caberem no traçado do voo de uma pomba. Letargias, distração do corpóreo, ausência no deserto do dia, sem corpo, embrólio, por não ser mais leve que o ar e tudo isso. Muito bom. É um fôlego, né? Você tem um fôlego meio salvo as devidas proporções de estilo, né? Me lembrou assim, algumas coisas de Ginsberg, né? Que é aquele jorro verbal, enfim, coisa que você economizou nos outros poemas, né? Essa supressão do verbo, né? Muito legal isso. Aí a gente vem no outra questão que eu ia comentar com você, né? Quando você vai lá para o poema In a Landscape, que está lá na página 38, a gente já tem uma estrutura bastante diferente, ali, visual até, né? Como se fossem textos, poemas narrativos, enfim, sei lá como a gente pode chamar, texto híbrido. E o livro é rico nisso, né? Sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho você transita em vários formatos, em várias formas, várias tessituras poéticas aí. Sim, na verdade é um livro bastante diversificado, eu diria, né? Alguns poemas são mais... tem essa coisa da prosa, né? Eu brinquei, eu fiz um pouco disso, até mesmo para diversificar o livro, né? E também não é muito hermético em alguns poemas, não sei se você percebeu. Alguns são mais herméticos e outros nem tanto. Mas o In Landscape foi a música dele que eu ouvi, né? Falei, bom, vou tentar escrever alguma coisa sobre essa música. E saiu esse poema, né? E foi uma longa meditação sobre a música do John Cage, na realidade, né? Eu queria que você cita ali, né? Eu queria até mesmo um detalhe, né? A Adriana Lisboa está aqui, ela está como Rakushishá. Ela também, ela gosta demais do John Cage. E eu queria que legal. Mandar lembranças para ela. Assim para todos os meus amigos que aqui estão. Bom, vamos ler um Landscape, então? Vai lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui, página 38, né? Isso. In a Landscape, ao som de John Cage. Invariavelmente, as flores desabrocham em cálculos. Tulipas tocam a neve pelas cordas de seus caules. Sobressaltando os prédios, as nuvens pairam em movimentos nulos pela recusa do sol. O silêncio é apenas um som, cujo signo preenche a lapidação dos 7 dias da queda de pétala. Mofo vazio entre os prédios. Deslocamento de uma árvore em metamorfose. O último sopro da nova criação. Restos de concreto permutam no amarelo enegrecido de navalhas ofuscantes. Avanço marítimo sobrevoa as vozes que se derretem na brisa metálica. Espumas esvoaçam e escurecem no orvalho da chuva.
Em ruído tudo cresce, escarpados tons, ondas cortam em pigmento envelhecido os mapas esfacelados. Desmontam-se laços de uma flor. Neve paira na rua vazia, madrugada torna-se audição do tempo. Metais enrijecem as células do pensamento desmanchado. Quadrados, zigue-zagues e triângulos tornam-se as montanhas que assistem o mundo. Sussurros, escamoteamentos, são a escavação de um poço. Desdobra-se as janelas circunscritas em curva. Reflexos brilham nas paragens triangulares. Um traço, uma letra desconhecida, palimpsestos corpóreos de angústia. No mais tardar do barro que nos envolve, vultos de espelhos fulguram passagens de peregrino e paisagens de branco, transfiguram-se nos traços de desaparecimento. Galhos caem, som, vento, frio. Muito bom. Muito bom. Esse é um dos melhores aí que eu achei, que tem essa característica, né, de como se fosse um relato filosófico ali, né? Uhum. Mais ou menos aquilo que o Cândido chamava de ou de poema ensaio, ou de narrativa ensaio. Sim. Enfim, você tá tecendo ali considerações, né, metafísicas, enfim, ontológicas. Né? Uhum. Muito interessante isso, né? Coisa que você vem fazer depois, né? Outro poema, os outros dois que eu deixei marcados aqui que são dois poemas curtos que estão ali na 52 e na 53, que é o Acaso e o Mãos. Uhum. Né? Que também tem essas características do texto narrativo, né? Ou seja, o fato que você comentou há pouco da tua poesia não ter essa característica fechada, né, hermética. Ou seja, tanto que está aberto aqui para experimentar assim, outros estilos, enfim, né, de poética, né? Uhum. Sim, só um parênteses, a Cássia, que é minha amiga do trabalho, também está aqui, ela pediu para mandar um oi. Olá, Cássia. Legal. Bom, sim, na realidade, tem alguns poemas que têm essa... Poderia dizer alguns que são poemas em prosa, né? De certa forma, eu acho que eu poderia caracterizá-los assim, né? Como poemas em prosa. E é um gênero também que estávamos falando agora há pouco de Baudelaire, né? Eu li poemas em prosa dele. Eu gosto muito Spring de Paris. Sim, maravilhoso. Né? O Raul Pompeia também escreveu poemas em prosa muito bons, né? Sim. Muito bons, que não são conhecidos, né, na realidade, assim, do público geral, mas que são maravilhosos, né? O Cruz de Souza também. Então, também, eu tenho sim uma certa aspiração também dos simbolistas, né? São poetas que eu admiro muito também. Os modernos também, enfim, tem uma miscelânea de coisas, né? Sim. Nessa característica, né, de prosa poética ou de poemas narrativos, tem um cara que eu recomendo sempre, que é o Raul Brandão, né? Que é um escritor português ali da virada do século XIX para o XX. Sim. Ele tem um livro incrível que se chama Humus, né? Que é um baita escritor que é praticamente desconhecido aqui, mas é muito relevante. É um dos discípulos de Baudelaire também, assim, né? Esse flerte tanto com a prosa quanto com o texto poético, não se apegar a um gênero específico, né? Isso é muito legal. Eu acho que, bom, como poeta, de fato, a questão é a linguagem, né? A questão é a linguagem. Eu acho que se a poesia ou qualquer obra literária, né, se não tem a linguagem como ponto, né, eu acho que muita coisa se perde, né? Porque a literatura é linguagem, né? E essa questão do poético, né, ele também é muito difícil, no sentido de que, bom, eu concordo com o Ferreira Goulart que não dá para se escrever poesia a todo momento, né? Até que o Ferreira Goulart falava disso, eu escrevo poesia a cada não sei quantos anos, né? Ou seja, eu também escrevo muita coisa, mas também não mas eu acho que você captar
a poeticidade, digamos assim, né? Das palavras, das coisas. Imagina, né? Por exemplo, dos 150 poemas que eu tinha aqui, selecionei esses apenas, né? Ou seja, fui selecionando, não, esse não dá, né? Aí eu reli, cortei, tanto é que esse livro aqui foi revisado inúmeras vezes, né? Então, assim, realmente para procurar o que é isso, né? De fato. A gente não sabe ainda o que de fato é isso. Nós temos séculos de literatura e nós não sabemos, não temos clareza, porque cada teórico fala uma coisa, não é? E aí você tem várias vertentes. Claro, isso vai depender também de cada período histórico, né? Mas, de fato, por exemplo, nesse estávamos falando de Baudelaire, de todo o passado literário, por exemplo, eu acho o Homero contemporâneo. Todos eles são contemporâneos, de certa forma, né? Os grandes poetas, eles têm essa capacidade, né, de transcender o tempo, o seu tempo histórico, e perdurar. Eu acho que, por exemplo, no caso do Baudelaire, que nós estávamos falando, o Pound, são poetas que até hoje são um paradigma, né, da literatura mundial. Então, eu procuro, e eu releio muito, né? Tanto é que agora estou numa fase de reler. Então, eu releio Dante, releio Homero, releio Baudelaire, releio o James Joyce, que eu gosto demais também, enfim, Raul Pompeia, Mário de Andrade, Oswald, enfim, todo o cânone, digamos assim, da literatura. Eu estou descobrindo também a literatura africana, agora que eu estou fazendo uma pesquisa com isso. Então, assim, eu acho que são paradigmas, né? São paradigmas que colocam e que a gente, de certa forma, responde, mas ao mesmo tempo, mas responde com uma pergunta, né? Acho que todo livro de poesia, ele faz perguntas, né? É curioso isso que você citou, né, de você considerar Homero e outros, né, clássicos como contemporâneos. Curioso que o inverso às vezes ocorre também, né? Sim. Ou seja, aqueles poetas contemporâneos que a gente considera anacrônicos de certa forma, né? Enfim, tem vários nomes aí, né? E em vários aspectos, tanto na linguagem quanto na própria o próprio trato com a linguagem, né? Com a forma, enfim. Né? Sim. Um dos contemporâneos que eu gosto, bom, além da Adriana Lisboa, né? Eu gosto muito do Ricardo Domenic, da Marília Garcia, Carlos Nejar, ele é fantástico também. Enfim, Nejar é ótimo. Né, temos poetas contemporâneos aí maravilhosos, Mariana Iannelli, né? Que são poetas assim, Dirceu Villa, né? Então, assim, são poetas que também estão criando aí novos paradigmas, né, na linguagem literária, né? Mas, Samuel, o Instagram vai nos cortar daqui 6 minutos. Quer escolher um poema final para ler pra gente? Sim, deixe-me ver. Vamos ler o Acaso, né? Ah, isso. É sempre bom, né? Abre assim. Acaso. Na página 52. Olhar ou toque embalsama na multidão, bordado de vestido lívido dança e preenche o salão. Janela opaca da noite ilumina a mesa, com dados lançados sem números. Nada apaga, tudo inflama, ao vento no mar de flores lá fora. Esvaece o silêncio do relógio que se apaga aos fogos. Não se pode calcular o espaço e o tempo entre as dobras. 4 olhares, estampido, desabrochar da imagem que reluz aquilo que nunca não. Gente, álbum do Samuel Delgado Pinheiro, livro recém-lançado pela Cotter Editorial, pelo selo Sendas. Compre o livro do Samuel, vão lá, visitem o site da editora. O Samuel também está com os exemplares, né? Uhum. Sim.
Quem for de São Paulo, né, compra o livro com o Samuel. E penso que você vai fazer um lançamento aí também, ou não? Sim. Né? Não presencial por enquanto, claro, né? Mas, em breve. Um dia espero fazer algo presencial depois que tudo isso faremos algo presencial. Eu vi há pouco que agora há pouco alguém, foi o Hélio, falou que você estava parecendo o Raul Pompeia, era isso? Raul Pompeia do século XXI. Pompeia. Então. Baita elogio. Obrigado. Mas então, Samuel, parabéns pelo livro. Muito obrigado. Valeu pela conversa, foi super agradável. Passou rápido demais, mas uma outra hora a gente marca uma outra conversa aí. Sim, com certeza marcaremos. Com certeza. E o pessoal compre o livro do Samuel, vão atrás, por favor. Né? Fiquem bem. Semana que vem teremos outro lançamento, que é o do Maurício Palma. Estou com o livro aqui em mãos, Estreito de Berlim. Né? E é isso aí, gente. Muito obrigado para quem nos assistiu até agora, para quem participou. Obrigado. Infelizmente não dá para responder todos os comentários, né? E, mais uma vez, parabéns para o Samuel. Obrigado. Obrigado a todos. Um abraço, Samuel. Nos falamos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite a todos e todas. Próxima quinta-feira temos mais um lançamento da Cota Editorial, mais um Quinta com Poesia. Ok? Fiquem bem. Valeu.